para falar pela liderança do PSOL, para refletir brevemente sobre o relatório da Oxfam, uma organização que surgiu na Universidade de Oxford, na Inglaterra, para combater a fome, imediatamente ao pós-guerra, nos anos 40. Essa organização, uma organização respeitada no mundo inteiro, elabora estudos e relatórios sobre a distribuição da renda e da riqueza no mundo. Estudos esses que servem como base para estados, nações, parlamentos, pelo mundo todo, para analisar essa situação. E a Oxfam tem partícipes no nosso país, elaborou um relatório sobre a distribuição de renda no Brasil, a distância que nos une. Esse relatório foi publicado recentemente. E ali tem duas questões importantes. A primeira é uma apreciação sobre a situação mundial. Hoje, 8 pessoas no mundo detêm a mesma renda e patrimônio e riqueza do que metade da população do planeta. Ou seja, 8 pessoas têm a mesma riqueza de que 3 bilhões e meio de pessoas. Para aqueles que ficam assustados com esse dado, a situação do Brasil é pior. 6 brasileiros têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. Ou seja, 6 brasileiros têm a mesma renda que quase metade da nossa população. No Brasil, um trabalhador que recebe salário mínimo tem que trabalhar 19 anos para conseguir amealhar a renda de um super rico que demora 30 dias. Ou seja, o que um super rico demora 30 dias para amealhar, um trabalhador que recebe salário mínimo demora 19 anos. Essa é a distância. Esse é o nosso país. E assim nós estamos e assim nós ficamos, entre eleição sai eleição, entra partido sai partido à frente do executivo e dentro das casas legislativas no Brasil. Nós ficamos o país mais desigual do mundo. Muitos acham que é por conta da nossa herança portuguesa. Lê do engano. O Brasil não tem nada a ver com Portugal. Herdamos apenas a língua, porque em Portugal nunca existiu escravidão. Os portugueses desenvolveram as instituições da escravidão aqui no Brasil. Lá, a Igreja Católica não deixava. Nós somos um país de herança escravocrata. 350 anos da chibata, do pelourinho, da escravidão, moldaram as instituições do Brasil. Infelizmente é assim. 500 anos de história, 350 anos de escravidão, geraram uma sociedade que tolera a pobreza e a pobreza extrema, sobretudo com a população afro-brasileira. Portanto, no Brasil, nós não fizemos a distribuição de renda. E hoje tem essa dívida imensa. Está aí colocada. Não é? Na medida em que o Estado brasileiro não enfrenta a pobreza com distribuição de renda, acaba que gerando um Estado violento. Porque as pessoas, os jovens da periferia abandonados, eles querem ter o tênis, querem ter a moto, querem ter os eletroeletrônicos, querem ser respeitados, querem ser gente. E para poder ser gente, lançam mão de tudo, até de andar com 38 na cinta ou chefiar uma boca do narcotráfico numa periferia desse país. E aí, nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. E o Brasil perde bilhões com turismo, porque nós somos uma das regiões mais violentas do mundo. Nenhum trabalhador alemão quer vir para cá passear ao final do ano. Por quê? Porque se andar em qualquer lugar aqui no Brasil, pode morrer por conta de um aparelho celular. Então, essa é a situação. Qual é a tarefa que está colocada para essa geração que está chegando agora, que ainda está meio perdida e tentando entender quais são os problemas fundamentais do Brasil? A tarefa fundamental é fazer com que o Estado brasileiro, ao longo de algumas décadas, 20, 30 anos, implemente distribuição de renda. E como é que faz isso? Eu queria terminar, senhor presidente. Faz de forma muito simples, mudando a questão tributária no Brasil. Muito simples. Nós temos uma carga tributária completamente regressiva, que incide basicamente em consumo, no ICMS. Precisa mudar isso. Nós precisamos taxar riqueza, transferência de renda, não é? Precisamos taxar lucros e dividendos, uma coisa que nós tínhamos no Brasil que se perdeu. Esse é um ponto. Está aí um canteiro de obras para se trabalhar em matéria legislativa. Eu tenho vários projetos aqui, tem um meu tramitando aqui, para aumentar a alíquota do ITCMD. Nos Estados Unidos é 40%, aqui em São Paulo não chega a 3%. É uma vergonha
Só um país escravocrata como o nosso consegue conviver com uma situação como essa. E taxamos ICMS. O povo paga o Bolsa Família. O cidadão do Bolsa Família, que recebe 140 para viver, paga o mesmo que a família do Olavo Setúbal quando vai no Pão de Açúcar. Né? Por quê? Porque é carga tributária sobre consumo. É um absurdo. Né? Enquanto que transmissão de patrimônio é 2%, 3%, nos Estados Unidos é 40%. Outro ponto importante, nosso orçamento, só para concluir, senhor presidente, ele está enviesado hoje. Não é? Nós damos muita isenção fiscal para setores que nem precisam e não priorizamos educação e saúde. Então, vamos dar esse ano aqui 15 bilhões de isenção fiscal através aí das exonerações. Enquanto que as nossas escolas, quando chove, ontem choveu em Sorocaba forte, várias escolas eu recebi denúncia com goteira, foi preciso cancelar a sala de aula. Um governo que dá 15 bilhões de isenção fiscal não consegue trocar o telhado das escolas. Está aí outro canteiro de obra, nós temos uma frente parlamentar aqui para combater as exonerações fiscais. Enfim, o Estado brasileiro está aí, tem muito o que fazer, sobretudo nessa área. Eu quero aqui parabenizar os grupos que trabalharam da Oxfam no Brasil para a elaboração desse importante relatório, as desigualdades aí que nos unem, as instâncias que nos unem, melhor dizendo, que é um relatório muito importante que trouxe luz sobre um tema que, infelizmente, no nosso país virou tabu. Muito se fala da corrupção. O inimigo é o corrupto, tem que discutir corrupção. Mas o problema do Brasil é a desigualdade. O Brasil é o mais desigual do mundo e não é o mais corrupto, está longe de ser o mais corrupto do mundo.